não precisa ser cega. Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37, ele diz: amar a Deus com todo o seu coração, sua alma e o seu entendimento. Deus quer que nós o entendamos com a nossa mente. Deus não quer o nosso coração e pede para que deixemos o cérebro do lado de fora da porta, não. A fé não precisa ser cega. Existe fé cega? Existe, mas não é do tipo cristã. A fé do tipo cristã tem base na razão. Aliás, existe um mandamento que fala sobre isso em uma das cartas do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as Escrituras dizem: santifique o Senhor o seu coração, esteja sempre preparado para apresentar todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É um mandamento, numa carta universal, católica, não no sentido da Igreja Imperial, mas no sentido de católicos. Esteja preparado para apresentar a razão da sua fé. Nós somos chamados, todos nós cristãos, somos chamados para sabermos o porquê nós cremos. Então, amar a Deus com a nossa mente é um mandamento das Escrituras. Jesus diz em Mateus 22, 37, conforme eu já disse, que é o maior mandamento, amar a Deus com o seu coração, sua alma e o seu entendimento, e, portanto, não deve ser negligenciada essa experiência. Até porque, professor, como é que nós podemos genuinamente amar aquele que nós não conhecemos? O conhecimento de Deus, a possibilidade de conhecer Deus é um pressuposto lógico de nós crescermos em amor por Ele. Sim, é possível explicar Deus, mas é possível explicar Deus. Não porque a nossa mente finita consegue apreender a mente infinita que é Deus. Isso é impossível. É possível explicar Deus porque a mente infinita que é Deus resolve se revelar a nós. Interessante que eu me lembro aqui de Deuteronômio 29, 29. A primeira parte desse verso é muito trazida por aqueles que dizem que Deus não pode ser explicado, porque a primeira parte de Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí o pessoal diz: olha, é o mistério, as coisas encobertas, e está certo mesmo, né? Essas coisas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas a segunda parte do mesmo verso diz o quê? Mas as reveladas nos pertencem e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, as reveladas, de acordo com as Escrituras, Deuteronômio 29, 29, nos pertence com um fim específico, para que nós cumpramos a lei, conheçamos Deus. Então, isso é essencial na experiência cristã. O anti-intelectualismo na igreja tem causado um grande problema. Isso eu acho que é algo que a gente tem que discutir. As pessoas acreditam, ou por um tempo acreditaram, que se estudassem muito, se preparassem muito, de alguma forma limitariam a graça de Deus. E eu acho que é justamente o contrário, porque quanto mais... Os filósofos gregos já diziam, né? Quanto mais sei, mais eu entendo que nada sei. Então, quanto mais você entende, quanto mais você estuda, mais você percebe: eu preciso de Deus, porque eu estou estudando, e ainda assim pode vir uma pessoa menos preparada e conseguiu um lugar que eu queria. Eclesiastes diz que não é dos rápidos a corrida, e nem do pão os sábios, porque tempo e acaso acontece para todos. Então, como a gente pode lidar no meio cristão com essa questão da pessoa não querer se intelectualizar, se preparar, ler? Por exemplo, uma pessoa que quer entender a palavra e não estuda teologia. Outra pergunta, já te enchendo de pergunta para você metralhar, qual a importância da filosofia para quem quer entender a Bíblia, ou se isso atrapalha? Ou seja, vamos falar um pouco da questão intelectual no meio cristão. O senhor falou da filosofia antiga, né? A filosofia antiga, ela tem como dois dos conceitos principais os seguintes. O primeiro é aletheia. Aletheia é um conceito central da filosofia, que é a verdade. Nós devemos buscar a verdade. Esse conceito aletheia tem, inclusive, origem na mitologia platônica. Talvez não venha o caso aqui explicar, mas é um conceito que vem da mitologia platônica, que quer dizer desvelar a verdade. A, em grego, assim como em português, é um prefixo de negação, leté é esquecimento. Então, aletheia seria o desesquecimento da verdade primeira. O mais nobre... A ação mais nobre que poderia ser desempenhada aqui na Terra, de acordo com a filosofia grega, era buscar a verdade primeira, se tirando o esquecimento dela. Então, isso é aletheia. Sobre esse conceito, a filosofia grega se debruçou por séculos e séculos, aletheia. E quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Evangelho de João, que é escrito numa linguagem para o grego,
para a mentalidade grega, o que é que o Evangelho de João registra em João 14,6? Jesus de Nazaré dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós lemos isso em grego, professor, é exatamente esse termo técnico da filosofia que está ali. Eu sou aletheia. O Evangelho de João está se comunicando com os intelectuais da maior e mais profunda civilização, mais inteligente civilização da história da humanidade, que foi a civilização da Grécia Antiga.